Nova Odessa decretou o estado de emergência climática e deverá elaborar um plano municipal de adaptação, considerando os impactos das mudanças do clima sobre a saúde pública, a infraestrutura urbana, o meio ambiente e o bem-estar da população. O decreto foi assinado pelo prefeito Leitinho, do PSD. Nós passamos aí o último verão, um dos verões mais quentes, né, da história. Com poucas chuvas, né? A gente não teve chuvas suficientes e as poucas que tiveram foram suficientes para dar alagamento na cidade. Então, assim, meio que acabou ficando mais complexo do que antes, né? Então, assim, as poucas chuvas alagaram, mas também não foram suficientes para, por exemplo, deixar as represas mais cheias e tudo mais. Então, nós não temos mais aquela regularidade do clima. Então, nós temos que pensar agora, Nicole, o clima também no nosso trabalho do dia a dia. A medida foi anunciada na última semana no Diário Oficial. Entre as prioridades do plano estão previstas a construção de uma represa, a formação de brigadas de incêndio e um projeto de macrodrenagem, além do aumento da arborização na cidade. Algumas dessas ações, né, como eu citei, já haviam sido pensadas, né? Algumas vão demorar um pouquinho mais para executar, como uma represa, né, que não é algo fácil de se fazer, mas eu creio que no máximo aí um ano e meio, a gente já começa a executar a obra da represa. A brigada do incêndio, eu acredito que seja um pouco mais rápido, né? O pessoal já está em treinamento. A macrodrenagem, a gente vai depender do Estado, né, para esse estudo e depois o financiamento de obras. E o plantio de mudas é constante, tá? O plantio a gente já faz, a gente já executa. A medida determina que os órgãos de administração pública passem a incorporar o enfrentamento à crise climática em suas ações e planejamentos, com foco na redução de vulnerabilidade da população e dos ecossistemas. O texto também estabelece diretrizes como a participação social, transparência nas decisões, a promoção de soluções baseadas na natureza, articulação intersetorial e o uso de evidências científicas e dados técnicos para embasar as ações. O decreto, né, sobre mudanças climáticas tem muito a ver com o novo normal que nós já vivemos há algum tempo, tá? O novo normal, ele tem temperaturas maiores, secas mais severas, chuvas mais volumosas, e nós acreditamos aqui, através de uma reunião com o prefeito, que nós deveríamos também elaborar esse decreto para que, a partir de agora, a gente inclua a questão do clima no nosso trabalho do dia a dia da secretaria. O plano deverá incluir um diagnóstico dos riscos climáticos atuais e projetados para o município, além de medidas de resiliência, um cronograma de execução, metas e mecanismos de monitoramento e avaliação. Para poder, aí, no futuro breve, poder apresentar essas melhorias, né, e poder agir, né, para combater essas mudanças climáticas, que elas serão aí permanentes, né, a gente não sabe como que vai acontecer daqui 10, 20, 30 anos, mas a gente vai agir na prevenção para poder preparar a cidade, né, para esses efeitos do clima. O Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente ficará responsável por acompanhar a elaboração do plano e atuar na preservação ambiental e proteção ecológica do território. O decreto estabelece que as despesas para a execução da proposta serão cobertas pelas dotações orçamentárias do município, com possibilidade de suplementação se necessário. Da represa, nós temos uma contrapartida de uma empresa que fez um novo loteamento na cidade e ela se comprometeu a fazer essa represa para nós. Então, para a cidade, ela vai sair praticamente a custo zero. Da macrodrenagem, palavra difícil, né? Um quarta-língua aqui. Aí sim, nós dependemos do Estado, e aí, assim, quando o Estado definir, né, esses estudos, né, e a gente não sabe ainda, não tem um prazo definido, para levantar esses dados, fazer esse estudo e depois fazer o financiamento dessa obra para nós, tá? Então, a represa, ela não vai depender de recursos nem da prefeitura e nem do Estado, é uma contrapartida de um loteador aqui da cidade. A brigada de incêndio não vai ter custo, a não ser que seja operacional do dia a dia, mas isso a Defesa Civil já tem uma estrutura para poder atendê-los. E o plantio de mudas aqui também,
e esse trabalho de poda preventiva, a Secretaria de Meio Ambiente também tem a sua estrutura. O secretário também convida a população para participar do processo. A sede da Secretaria de Meio Ambiente aqui de Nova Odessa, ela fica dentro do Instituto de Zootecnia, bem próximo do centro aqui, tá? Nós ficamos no 3º pavilhão. Então, quem tiver interesse, tanto em participar da brigada de incêndio, né, como voluntário, ou a nos ajudar a montar esse plano de ação, né, de mudanças climáticas, ou solicitar um plantio de mudas, ele pode ir lá pessoalmente, tá? E conversar com a gente, olha, eu quero participar da brigada, eu preciso plantar uma muda de árvore em casa, enfim, ou tirar qualquer outro tipo de dúvida, a população está convidada a poder ir lá, participar, conversar com a gente, ou comigo, com os técnicos da secretaria. Nós ficamos lá das 8 até as 17 horas, tá? O nosso atendimento, então está todo mundo convidado aí. Entre outras medidas da Secretaria está o decreto assinado na última segunda-feira, que incentiva o uso de etanol para os veículos de administração pública, além de incentivo de uso de carros elétricos. Eu acho que é importante, sim, a gente também discutir essa questão da poluição atmosférica, envolvendo essa questão da poluição, né, dos veículos da prefeitura, e quando nós sugerimos, o prefeito de pronto acatou a ideia. É sugestivo porque, numa eventual falta de etanol nos postos, aí eles podem abastecer com gasolina, né? Mas, havendo o etanol, então, que os carros sejam abastecidos com etanol, para a gente também combater essa poluição atmosférica e poder, de forma mais ampla, atender essa questão das mudanças climáticas. Nicole Maia para a TV Todo Dia.